E essa era a grande confluência de pessoas, uma grande Babilônia, vamos dizer assim. Uma conturbação étnica, de gente de tudo quanto era lugar. Vamos dizer, a palavra melhor seria uma cidade cosmopolita, muito interessante, muito parecida com o que nós temos nos dias de hoje. E há uma coisa interessante que eu li também, de que itinerantes e charlatães era o que não faltava em Corinto. Em pouco tempo, a aristocracia do local grega dá lugar a uma aristocracia do dinheiro. Gente com muitas posses. Eu fiquei pensando como deveriam ser esses poucos 6 quilômetros de trânsito de mercadorias de um porto para o outro. Quantas histórias e quanta gente que ia de várias etnias para atender os imigrantes ou os navios que viessem de qualquer país, os representantes comerciais. Corinto era uma cidade efervescente, de grande movimento comercial e de muita atração para as pessoas. E há um fenômeno sociológico que acontece em grandes centros. Isso já acontecia em Corinto, acontece em São Paulo, acontece nas grandes cidades. Cidade de muita oportunidade, de muito dinheiro. Também ela tem a tendência de se tornar um lugar frio, de pessoas calculistas, de pessoas que estão interessadas apenas no dinheiro, na prosperidade, que se esquecem de valores. Ao mesmo tempo que existem outras que estão ficando doentes no meio de um caos. E é interessante o fenômeno das grandes metrópoles, de que religiões e vícios crescem lado a lado. Por um lado, gente que mergulha na loucura. Por outro, outros que se refugiam para fugir exatamente dessa loucura. Como era a religião em Corinto? Todas que você pode imaginar. Os deuses do panteão greco-romano. A relação dos deuses, dos 14 deuses romanos e os gregos estavam ali. Você tinha filosofia grega, você tinha estoicos, epicureus, você tinha filosofia grega, as religiões de mistério dos gregos estavam ali. Você tinha judeus também, tinha cristãos, mas tinham africanos, tinham egípcios, tinham asiáticos, religiões orientais. Tudo se misturava. Nada muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. O meu irmão... Não vou contar. Não vou contar porque depois a pessoa assiste mas não vou contar. Mas é uma coisa interessante. É muito comum, pode ser que esteja acontecendo uma coisa meio pitoresca aqui assim. Você vem e fala assim: então é a primeira vez que você vem na igreja? Fala: sim, é a primeira vez que eu venho. Eu sou kardecista, né? E eu vou muito na igreja católica. E a pessoa falou para eu vir aqui. Então, as pessoas são de todas as religiões. Mas chegando no carnaval, ela vai furar uma onda na praia. Mas ela tem uma correntinha do Senhor do Bonfim. Mas ela dá dízimo numa igreja evangélica, porque ela sabe que ela é abençoada se ela fizer isso. Ao mesmo tempo que ela toma um banho de chá, fuma um baseado do Santo Daime. Quer dizer, sempre tem alguma coisa. As grandes cidades são assim. As pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Gente, isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que acontecia desde antes de Cristo, de muito tempo atrás. Havia o templo de Afrodite. Corinto tinha 1000 prostitutas cultuais. E para você cultuar a Afrodite, tinha que transar com as sacerdotisas, né? Você imagina quantos convertidos não tinham dessa religião, e quanta gente não tinha o seu coração tocado e falou: Afrodite é realmente a deusa. Você vai ver na carta Paulo falando muito sobre promiscuidade, falando muito sobre se deitar com prostitutas. Esse problema estava ali, na cidade, na igreja de Corinto. Interessante que há um templo, o templo de Esculápio, em Corinto, que hoje é um museu, que foram achados centenas de órgãos genitais masculinos e femininos, que eram oferendas ao Deus. Ele é o Deus da cura, o Deus da medicina. Com certeza era uma cidade com muitas doenças venéreas, pessoas que tinham e ofereciam esses objetos ao Deus da cura para que fossem curados. Aristófanes, um outro historiador grego, mas isso 435 anos antes de Cristo, cunhou um verbo. A partir do nome Corinto, ele fez o verbo corintianizar. Sem nenhuma piada, irmão, apesar de ter uma vontade louca que você não imagina, como aqui dentro eu estou. Mas é uma pregação, eu não vou fazer. Sabe que eu não falo de futebol em pregação? Eu não vou fazer isso. Mas não é brincadeira, isso é verdade. Quando viam alguém depravado, alguém sexualmente pervertido, sem valores,
A gíria era, essa pessoa se corintianizou. Essa pessoa assumiu o estilo de vida sem valores dos moradores de Corinto. E Gordon Fee, que é um escritor que tem um dos principais comentários sobre o livro de Corinto, diz que a igreja de Corinto, ela era o espelho da cidade de Corinto. E eu quero falar muito rapidamente sobre isso, porque hoje o nosso tempo é curto. Mas ao longo da carta, você vai ver que havia dentro da igreja problemas étnicos. Quando Paulo fala sobre o corpo, que judeus e gentios são um, que bárbaros, romanos e gregos são um, é porque dentro da igreja havia conflito étnico de quem é melhor, quem é pior, coisas que a gente vê no meio das pessoas, havia também na igreja de Corinto. Além desse conflito étnico, você deveria ter conflitos religiosos dentro da igreja de Corinto. Gente que vem do Oriente, gente que vem do Ocidente, cada um com a sua religião, convertidos dentro de uma igreja cristã, de uma comunidade cristã, mas cada um com a sua cabeça. E você vê ao longo da carta, Paulo falando também sobre o comportamento social dessas pessoas. Você tinha escravos, você tinha livres. O capítulo 1 fala que não haviam muitos ricos, mas haviam famílias ricas na igreja de Corinto. Quando Paulo também falando a Corinto, fala sobre a ceia, fala sobre a ordem, pessoas que tinham mais, pessoas que tinham menos, gente que comia muito na ceia, gente que ficava sem comer. Havia também um conflito social, de classes sociais, numa cidade onde o importante é o que você conquista, o que você compra, o que você tem. Esse tipo de conflito também havia dentro da igreja de Corinto. Também havia o conflito do comportamento. Por trás do comportamento promíscuo, você tem uma teologia, você tem uma maneira de encarar a fé. Eu faço porque eu creio que isso é certo. Teologia não é apenas uma coisa para você estudar que não serve para nada. A compreensão do que você crê, do porquê você crê, molda a maneira que você age, porque o que você faz porque você crê. Por isso Paulo desenvolve nessa carta tratados sobre casamento, sobre sexualidade. Ele fala sobre liderança, ele fala sobre dons do Espírito, ele fala sobre espiritualidade, dizendo aos coríntios que eles estão tomando leitinho ainda, e não amadureceram, e que eles precisam crescer, porque a espiritualidade deles é uma espiritualidade falsa, frágil, rasa. O capítulo 5 diz que Paulo ouve notícias de que um rapaz se deitou com a mãe do próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. É muito interessante, se você sentar hoje, essa semana, ler um pouquinho por dia, leia a carta de 1 aos Coríntios. Nessa perspectiva de que nós estamos falando de uma São Paulo. Corinto era uma Las Vegas, Nova York, São Paulo. Super oportunidade, gente trabalhando, correndo para tudo quanto é lado. Ao mesmo tempo que tem oportunidade, crescimento, prosperidade, dinheiro, trabalho, negócios, portas que se abrem. Ao mesmo tempo você tem perda de valores. Perda da família, perda da ética, da moral, dos princípios. Gente que corre para o vício, gente que corre para a religião. Essa é a cidade que a gente vive. Nós enviamos um e-mail, não sei se você já leu, nós procuramos mandar para todos que são cadastrados. Se você não recebeu, depois procure lá, se não está no spam. Mas falando um pouco sobre a intenção dessa série na igreja de Corinto. Porque a pergunta é, como é que a gente vive nessa cidade que a gente mora? Sendo que a gente olha e vê tudo o que acontece nela, e ela olha e vê tudo o que acontece com a gente. Será que também não somos um espelho e a cidade nos engoliu, a sua cultura, o seu ethos nos engoliu? Não é louco você entrar dentro de um prédio e chamá-lo de igreja e pedir a Deus que te dê sucesso em Corinto? Não é interessante você ser engolido pelo estilo de vida dela e ao invés de pedir a Deus que te dê a vida dele, você vem e pede que Deus te dê a vida dela? Nós entramos numa paranoia e nos perdemos, porque já não entendemos mais quem somos. E aí a nossa fé está a serviço da cidade, a serviço do que ela dita como regra. E é interessante você olhar para essa carta e perceber que Paulo precisava fazer uma cirurgia radical de fé, de valores e de ensino bíblico nessa igreja. Mas ele não podia perder o paciente. O tom da carta é um tom combativo. Paulo está sempre apontando pontos importantes e falhas de interpretação das Escrituras e do seu ensinamento. É bem provável que havia
parte da liderança dessa pequena comunidade, que já não era mais favorável aos ensinos de Paulo. Aliás, nessa carta ele fica reafirmando a sua autoridade, reafirmando o seu apostolado, reafirmando a sua liderança, porque com certeza já havia uma predisposição contrária à liderança de Paulo. No capítulo 5, capítulo 7, no primeiro capítulo, deixa claro que a carta é uma reação de Paulo. Ele recebe notícia de Estéfanas, ele recebe notícias da casa de Cloé, ele ouve notícias sobre imoralidade na igreja, sobre divisão no capítulo 11. Então ele ouve coisas e ele dá respostas. No capítulo 7, Paulo cita uma carta que a igreja mandou a ele. Apesar de não estarem completamente conectados e ter gente contra Paulo e a sua autoridade, é notório que ele trocava cartas com essa cidade e que ele aconselhava e ensinava à distância. Uma carta a mais é certeza que foi escrita, e que essa que lemos como primeira talvez seja a segunda. Mas como também ela fala sobre a visita de líderes da igreja a Paulo, é provável que uma outra carta ainda tenha sido escrita. Alguns assuntos a gente pega pela metade e não sabe o que veio antes. É provável que a primeira carta aos Coríntios seja a terceira, na verdade. Esse problema da igreja e a sua conduta e a sua moral e a sua fé já era um assunto de ensino de Paulo e de recorrente debate para que ela fosse instruída na verdade. Interessante que a carta começa falando sobre Jesus Cristo e a sua entrega e a sua crucificação pela nossa vida, logo nos primeiros versículos, e no final Paulo destaca a sua ressurreição. Como Paulo quer fazer um caminho demonstrando, é da morte para a vida que a gente ressurge, para a novidade de Deus que Ele tem para nós. A igreja de Corinto necessitava de uma grande intervenção. Esse desligamento da autoridade do evangelho de Paulo talvez tenha um fundamento no capítulo 9. Eu estou passando umas pinceladas para você entender o cenário. No capítulo 9, Paulo diz que ele trabalhava para se sustentar. E ele preferiu não receber donativos da igreja de Corinto, apesar, ele diz desse trecho, de que ele acha justo, pelo fato de ter trabalhado e ter o sustento. Muitas igrejas contribuíam com o ministério de Paulo. Aliás, nos Filipenses, ao capítulo 4, ele também fala sobre isso. Nós não sabemos o porquê, nós não temos as cartas anteriores, se perderam na história. Mas há alguns indícios de que talvez Paulo tenha preferido, talvez ele acho que é melhor não receber, para não ser pesado para os irmãos, e talvez a igreja tenha se ofendido, dizendo, poxa, quer dizer que a gente não pode nem, né? Ah, tá, você não quer ligação com a gente? Pode ser. Ou pode ser o contrário. Pode ser que alguma fofoquinha tenha surgido antes. Alguém que diz, a gente fica pagando para ele não faz direito. E Paulo tenha se ofendido para dizer, tá bom, então eu não quero mais receber nada daqui. Ou talvez que a ala mais rica da igreja tenha se sentido ofendida porque muitas vezes aquele que contribui e paga quer fazer do outro um empregado. E o rompimento de Paulo tenha rompido um domínio sobre ele. Nós não sabemos o porquê. Essas hipóteses podem ser que aconteceram todas ao mesmo tempo. Mas a verdade é que a relação já não era a mesma. Nós vamos ler agora os primeiros versículos. Paulo escrevendo a abertura da sua carta. E é interessante que as cartas, no período greco-romano, seguem um modelo. Como a gente tem hoje padrões de carta, de requerimento, eles tinham um modelo. O remetente, o destinatário e uma breve saudação. Paulo segue esse mesmo modelo. Você vai ver isso em todas as cartas de Paulo, mas essa de Corinto não é só o remetente, não é só o destinatário. Presta atenção. Paulo não é só o irmão Paulo, não é só o servo Paulo. Ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Vocês ouviram? E apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, eu não estou sozinho, tem um cara que vocês conhecem, que era chefe da sinagoga, que se converteu, está aqui comigo. Para quem ele está destinando a sua carta? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Vocês estão entendendo? Não é uma saudação comum. Não segue o padrão das saudações de Paulo. Parece que na sua saudação ele já está dando o tom do papo que virá adiante. Com todos os santos que invocam o nome do Senhor Jesus em todo lugar, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, e por fim a saudação, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero me deter na abertura dessa carta de Paulo,
podemos dizer, à nossa capital, ao nosso bairro, a esse liquidificador multicultural, religioso, comercial, classes diferentes, etnias diferentes, estratificações da sociedade, gente junta, porque essa é a igreja. A igreja é a união daqueles que foram redimidos por Cristo, mas são muito diferentes. E o interessante é que Paulo começa dizendo: Paulo, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. Duas coisas a destacar na abertura de Paulo, dizendo aos irmãos de Corinto: eu não sou o que eu sou porque eu quero ser, eu sou o que eu sou pela vontade de Deus. Eu não quero colocar minha liderança sobre vocês goela abaixo, eu quero dizer que tudo acontece pela vontade de Deus. Uma grande lição nós temos aqui, na primeira linha de Paulo, é que tudo que acontece aqui, irmãos, não pode ser porque você quer, porque eu quero, porque alguém quer. A comunidade dos discípulos de Jesus é a união de gente que está pronta a dizer não para si mesma, com um discernimento suficiente para que na coletividade, na multidão dos seus conselhos, a voz de Deus seja ouvida. Igreja não é projeto de uma pessoa, não é visão de um homem, ela não é o empreendedorismo de um líder, ela é a vontade de Deus se realizando no seu corpo, que recebe os impulsos nervosos de um único cabeça, que é Jesus Cristo. Isso é igreja. Interessante é que Paulo diz apóstolo de Cristo Jesus, e no grego há uma diferença entre dizer de Cristo como se fosse posse de Cristo, pertencente a Ele, ou de Cristo como proveniente dele. Aqui é o caso genitivo, proveniente de. A tradução que nós poderíamos ter como algo bem compreensível para o nosso português seria: Paulo, originado em Jesus Cristo, tem o seu apostolado originado em Jesus. A nossa vida é de tamanha responsabilidade, nossa seriedade com a nossa vocação. Ela jamais seria alguma coisa que nasce da nossa própria capacidade, do nosso próprio empreendedorismo ou projeto humano. Ela é continuidade de uma obra que começou na cruz do Calvário, cruz a qual nós também amamos, nela também estamos e aos pés dele também nos prostramos. A nossa vida é continuidade da obra de Cristo. E Paulo inicia a sua carta dizendo: gente, é pela vontade de Deus. Com certeza outros embates, ou em uma carta anterior, ou em duas, já levavam Paulo a começar essa carta dizendo: gente, eu tenho que reafirmar o que vocês não estão entendendo. Tudo que nós fazemos aqui tem como base fundamental a obra de Jesus Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é ser igreja de Cristo. E ele continua dizendo: para quem ele manda essa carta? Para aqueles que foram santificados em Cristo e são chamados para ser santos. Primeiro são santificados em Cristo porque a vida nova que se inicia a partir dele se inicia pelo seu sacrifício, se inicia pelo seu sangue. A única porta de caminho que temos para uma vida devotada a Deus existe a partir do sacrifício, se abriu a partir do sacrifício de Cristo. Nós somos santificados nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o molde, ele é o modelo, ele é a maneira como vivemos, dele é o coração que temos, a mente que temos, o sentimento que carregamos. Só temos vida por ele. E ele ao mesmo tempo diz: vocês são santificados nele e são chamados para a santidade. E aqui nós vamos ter alguns meses nessa carta, mas santidade não é o lugar que eu vou. Eu sou santo porque eu estou num lugar santo, se eu pisar num lugar profano, eu sou profano. Eu sou santo porque eu canto essa música santa, se eu cantar aquela música que não é santa, eu sou um profano. Eu sou santo porque eu coloquei esse sapato santo, porque se eu colocar aquele sapato que não é santo, que foi feito por um endemoniado, aquele endemoniado que fez esse sapato, o sapato vai te fazer ser... Tem gente que crê nessas categorias. Se eu encostar nisso aqui que é santo, eu fico santo. Se eu encostar no negócio que não é santo, eu fico... Irmão, santidade é um caminho que você escolheu e é algo que é a direção do seu coração, não importa o lugar que você está.
Aliás, nós vamos mandar o Léo para missões, vai para um país de perseguição, ele vai estar em Bangladesh. As pessoas, tudo é Deus, tudo é ídolo. Ele não pode pisar lá, porque ele é santo. O que tem a ver cantar "Tirei o pau no gato", irmãos? Santíssima ignorância. Paulo diz: nós somos chamados para entrar numa trilha, chamados para seguir um caminho, onde dia após dia nós estamos lutando contra nós mesmos, expulsando, ou melhor, esmurrando o nosso próprio corpo, como ele próprio, Paulo, diz. Santificação, santidade não é uma coisa que eu alcanço e digo, pronto, alcancei, agora eu sou santo. Isso não existe. É o caminho que você escolheu trilhar, seguindo a Jesus Cristo. Vocês foram chamados para isso, e não para viver nessa loucura que vocês estão vivendo. Nós descobrimos a nossa missão a partir dele, nós vivemos a nossa vida para a glória dele, encontramos a verdadeira vida que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, Paulo inicia essa carta dizendo para esse povo que mora nesse lugar maluco: vocês precisam voltar para aquilo que eu ensinei a vocês. É uma chamada para cada um de nós, começando por mim, a todos nós. Como é que a gente está vivendo na cidade que a gente vive? Já que a gente olha pela janela e vê tanta coisa, ao mesmo tempo que o povo olha pela janela e vê a gente. O quanto da nossa vida é governado de verdade pelas Escrituras e pelo seu Espírito, e o quanto você nem percebeu, você está sendo governado pelo ethos dessa cidade, pela maneira dela ser, pela cultura que ela tem, pelas regras que ela te impõe. O quanto você está disposto a buscar a vontade de Deus, ou o quanto você quer que Deus te dê a vontade dela. Quão cidadãos dos céus e do reino nós somos diante da cidadania paulista? Ou quanto paulistanos nós somos diante da cidadania celestial? Essa carta coloca o espelho escuro da nossa alma na frente dos nossos olhos. E ao longo desses meses nós vamos falar de assuntos como relacionamento interpessoal, casamento, santificação, dons espirituais, falsa espiritualidade. Inúmeros assuntos que Paulo trata que dizem respeito a uma comunidade que vive num lugar que é uma verdadeira Babilônia. Não muito diferente de nós. A carta aos Coríntios é um passeio que vai chacoalhar um pouco o nosso coração. Mas com a graça de Deus e a sua misericórdia, nós vamos ter uma grande oportunidade de a cada dia nos encontrarmos com a verdade das Escrituras, a cada dia esmurrando o nosso próprio corpo, sermos curados, trabalhados, santificados, enxergando de verdade o Evangelho de Cristo e podendo nesse mundo que a gente vive, podendo ser luz e sal no meio das trevas e no meio do que está podre. Não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. No meu coração eu espero que a pergunta, como é que eu vivo no lugar onde eu moro, nós possamos achar muitas respostas durante o nosso estudo. Nossa oração desta manhã é que Deus nos abençoe. E também que o Senhor abra o nosso entendimento e tenhamos disposição do coração para que o Senhor possa falar tudo o que Ele precisa falar para a gente. E nós estejamos prontos para colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Faz de mim, de verdade, alguém que pode dizer: eu sou a igreja de Jesus Cristo. Vivemos numa cidade caótica, louca, um mundo em trevas. E o próprio Paulo diz que a gente resplandece como luzeiros no meio das trevas. E Deus nos abençoe a sermos um sinal do reino de Deus aonde a gente está, no meio dessa nossa Corinto, dessa nossa Las Vegas, Los Angeles, Nova York, Tóquio ou São Paulo. E que nunca a voracidade dela consiga nos capturar, nem nos raptar, mas o reino de Deus possa nos envolver. Criamos nossos filhos, fazemos nossos negócios,
temos nossas relações, amizades, temos nossa fé no meio disso tudo. E o Senhor Deus nos abençoe. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos partir o pão e o cálice. Nós vamos, nesse momento, dizer: Senhor, é tanto fast food para eu comer? Na cidade de São Paulo, a hora que você quiser, você tem o que você quiser. Pode ser que você tenha passado na farmácia e você não achou o teu remédio. Ou o governo não comprou para você fazer o seu tratamento. Mas cocaína, crack e maconha, você encontra na porta da escola até na porta de casa. Você pode falar: puxa, eu não encontrei uma pessoa que eu possa amar e repartir minha vida com ela. Mas alguém que quer ficar com você por uma noite, você não precisa de procurar muito. A gente tem muitos oferecimentos. O fast food, a praça de alimentação está fervilhando. Mas Jesus disse para a gente: esse aqui é o meu pão. Esse aqui é o meu corpo. E vocês vão ser parte dele. Ele não pediu para que Deus nos tirasse do mundo. A gente está aqui, nós somos necessários aqui. Mas que nós estivéssemos livres da maldade, da iniquidade dessa terra. O quanto da sua cabeça é governado por aquilo que você vê nesse fast food,